Olá! Hoje a gente vai explorar um verdadeiro mapa do tesouro para quem quer navegar pelo universo, às vezes bem complexo, da literatura brasileira. Já parou para pensar nisso? Como é que se dá conta de toda a história literária de um país? A tarefa, francamente, pode ser um pouco assustadora. É quase como entrar num labirinto gigante, cheio de becos sem saída e caminhos que se cruzam. E era exatamente essa sensação que o crítico Otto Maria Karpels percebeu. A crítica literária no Brasil parecia, sabe, um campo de batalha. Imagina só, um crítico dizia que um autor era genial, digno de prêmio Nobel. Aí vinha outro e falava que aquele mesmo autor nem deveria ser considerado literatura. No meio desse fogo cruzado, um leitor comum fica como? Perdido, sem saber para onde ir. Pois é, então vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o tamanho desse labirinto que o Karpel se propôs a mapear. O cenário que o Karpel descreveu era de um verdadeiro caos. Pensa assim, um monte de livros nas prateleiras, mas sem nenhum guia para saber o que realmente valia a pena. Os poucos manuais de história da literatura que existiam já estavam velhos, ultrapassados. E para piorar, existiu o que ele chamou de estado de guerra permanente entre os tradicionalistas e os modernistas. Ninguém concordava com nada. Era uma confusão que afetava todo mundo, tanto quem era de fora quanto os próprios brasileiros. Mas aí é que tá. No meio dessa bagunça toda, o Karpel não chegou para dar mais um palpite. Ele resolveu criar uma bússola, uma ferramenta para a gente finalmente encontrar um norte. E aqui está a grande sacada dele. Em vez de entrar na briga e dizer a minha opinião é a que vale, ele decidiu fazer algo diferente: mapear todas as opiniões. A proposta dele não era escrever mais uma história, mas sim criar um documento, um registro de todos os julgamentos que já tinham sido feitos sobre os autores. E o conceito central para fazer isso é o que ele batizou de fortuna. O que é a fortuna? Basicamente, em vez de julgar se um autor é bom ou ruim, Capô registrava o que os outros críticos diziam sobre ele. A fortuna, então, é a história da reputação de um escritor. É como se fosse um gráfico mostrando como a fama dele subiu ou desceu com o passar do tempo. Interessante, né? Vamos ver então como é que essa tal curva de febre da glória, uma expressão do próprio Karpels, funciona na prática. O método é bem lógico. Primeiro, ele registrava todas as críticas importantes sobre um autor. Segundo, organizava tudo em ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo. E o resultado, a gente consegue ver, com clareza, a tal curva de febre da glória daquele escritor, com todos os seus altos e baixos. Vamos pegar um exemplo prático. Joaquim Manuel de Macedo, o autor de A Moreninha. No começo da carreira, ele foi um fenômeno de popularidade, um verdadeiro best-seller. Todo mundo lia. Só que aí a curva dele despencou. A crítica especializada da época começou a tratar a obra dele com um enorme desprezo. O sucesso de público era quase do mesmo tamanho da rejeição da elite intelectual. E aí, muito tempo depois, a curva sobe de novo. Ele passou a ser reavaliado. Os críticos começaram a enxergar o valor dele não como um autor menor, mas como um retrato fiel do gosto e dos costumes da sua época. A reputação dele foi resgatada, mas por um motivo totalmente novo. A curva se completou. E olha, o caso do Macedo não foi um ponto fora da curva, não. Isso aconteceu com vários outros grandes nomes. Lima Barreto foi reconhecido, depois esquecido e só muito mais tarde redescoberto como um gênio. Coelho Neto, que chegou a ser candidato ao Nobel, foi massacrado pelos modernistas. E o Matias Aires, então? Ficou séculos no limbo. Fica bem claro que a glória literária não é uma linha reta. O Karpel não fez isso só com autores individuais. Ele aplicou essa mesma lógica para a história inteira da literatura. Mas o jeito que ele organizou esse mapa foi considerado, na época, uma verdadeira heresia. Ele simplesmente abandonou aqueles rótulos que a gente aprende na escola, de escolas literárias, gerações. Ele achava que isso limitava a compreensão. No lugar, ele começou a agrupar os escritores por afinidades de estilo, de ideias, mesmo que eles fossem de épocas e gêneros diferentes. E essa aqui é a grande estrutura do trabalho dele. A gente vê a organização da literatura brasileira nesses grandes períodos estéticos, como o barroco, o romantismo, o naturalismo. Isso dá uma ideia da escala monumental da análise que ele fez. Ele estava realmente desenhando o mapa completo. O próprio Karpel admitiu, com certo bom humor, que o método dele criava uns agrupamentos heréticos. Imagina colocar um poeta e um romancista no mesmo balaio só porque o estilo deles era parecido. Isso quebrava todas as regras da crítica tradicional.
Certo, mas aí fica a pergunta: por que esse mapa, esse método, continua sendo tão importante hoje em dia? Qual é o grande legado disso tudo? Primeiro, um detalhe importante. Karpol foi seletivo. Ele escolheu cerca de 170 autores. A intenção não era criar uma enciclopédia gigante e esmagadora, mas sim um manual, um guia prático, sabe? Para orientar o leitor de verdade. E é aqui que está o pulo do gato. O trabalho dele não é só um livro de história, é uma ferramenta que ensina a gente a pensar. Ele não dá respostas prontas, mas mostra o mapa dos debates, ensinando a gente a perguntar como e por que um artista ou uma obra se tornam importantes ao longo do tempo. Então, a grande lição é essa. A cultura não é um museu, com monumentos parados no tempo. É uma conversa viva, que está sempre acontecendo, sempre mudando. O mais importante não é decorar quem foi bom ou ruim, mas sim entender como esses julgamentos são feitos, como eles são debatidos. E ao nos dar o mapa dessa conversa, Karpon nos dá poder. O poder de entrar no debate e formar nossas próprias opiniões. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, para a gente pensar. Se o legado de um artista é essa conversa que não para, o que será que a gente está dizendo hoje sobre os artistas do nosso tempo? A curva de febre da glória deles está sendo traçada agora, neste exato momento, por todos nós.